E aí pessoal, sem mais delongas, hoje nós vamos falar de uma poeta que você aprendeu no ensino médio, só que você vai esquecer. Você vai esquecer que você aprendeu sobre essa poeta no ensino médio e você vai esquecer que você teve que fazer uma prova sobre esta poeta. Hoje nós vamos falar de um poema específico que nos ajuda a compreender nós mesmos. O que eu venho aqui fazer, que é nesse canal, nesse maior canal do YouTube de poesia, é ter uma conversa de boteco, uma conversa de barzinho sobre alguns poemas, sobre a literatura, sobre ter esses questionamentos, esses aprofundamentos que todos precisam. É acesso para todos. Não é só poetas, não só pessoas que gostam de livros, não só de acadêmicos. Hoje a gente vai falar de um poema. E esse poema já vou começar falando agora. Ele se chama Retrato. Já te digo de quem é esse poema. Então vamos lá? Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje. Assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Não é uma poesia de Instagram, não é uma frase de efeito, não é uma frase de bom dia do grupo do WhatsApp, não é nada superficial. Cecília Meirelles, esqueça, pelo amor de Deus, tudo aquilo que você aprendeu no ensino médio para fazer prova. Você foi obrigado, você foi obrigada a fazer prova sobre a Cecília Meirelles. Esqueça. Hoje nós vamos destrinchar as coisas mais importantes que você vai usar não só nas suas leituras, como na sua vida. É muito importante destrinchar esse poema, porque é um dos maiores poemas que temos. É um presente que a Cecília nos deu para essa pátria, tá? Então, primeiro vamos ver o título, Retrato. Retrato. Não preciso dizer nada. É muito importante nós vermos o título, nós vermos a epígrafe, nós vermos as frases, as primeiras frases, tudo. Tudo é necessário. Tudo é específico em um poema, principalmente num poema, por quê? Porque ele age, ele é preciso, ele bate bem no martelo, sabe? O prego, ele bate certeiro no martelo, tá? E quando ele não bate certeiro no prego, ele tem a opção de não bater no prego, você tá entendendo? Às vezes ele é vago, mas poemas bons são vagos propositalmente, mas não é o caso desse. Vamos lá, retrato. Retrato. Vamos na primeira linha. Eu não tinha este rosto de hoje. Primeiro ela vai descrever o rosto desse retrato. E ela coloca estes simples adjetivos. Calmo, triste e magro. Daí você já entra na atmosfera do poema, já com essa visão melancólica. Porque não tinha esse rosto de hoje calmo, triste e magro. O de hoje, se hoje é calmo, triste e magro, anteriormente ele não teria essas atribuições, tá? Então, uma atmosfera melancólica. Não é preciso destrinchar mais que isso. Sabemos que ela já vai entrar, ela já dá um soco no nosso estômago dizendo sobre essa tristeza e essa melancolia que ela diz, sobre esse retrato que ela vê de si mesma. Depois ela vai falar dos olhos. Eu não tinha, e nem estes olhos tão vazios. É aqui que entra a poesia. Anteriormente ela fala que não tinha o rosto de hoje calmo, triste e magro, já é preciso. Agora ela fala de olhos tão vazios. Embora essa imagem nos pegue de jeito logo de primeira, olhos vazios nos traz uma imagem, como eu posso dizer, uma imagem já
que esses olhos eles são baixos, são vazios, eles não têm esse vigor. Isso nos dá uma questão muito sentimental dentro de nós mesmos, que é a gente imergir, já imaginar o que seriam olhos vazios, o que seria um olhar vazio, não é? A coisa já se expande. Aí no próximo ela fala sobre o lábio, que ela não tem, como de antes, este lábio amargo. E geralmente lábio, ela poderia muito bem falar sobre uma boca, né? Que a boca serve para se alimentar, serve para fazer várias outras coisas, mas é específico. Não é o dente, não é sobre, sei lá, a saliva. É sobre o lábio. E se nós repararmos o lábio, a principal característica, a gente lembra, a primeira coisa que nos vem à mente é o quê? É o beijo, né? O que seria um lábio amargo? Se o lábio, a nossa primeira imagem seria do beijo, o que seria um beijo amargo, né? Nessa significação. O que seria, né? Daí, na segunda estrofe, ela começa a falar sobre as mãos. Sobre as mãos sem força, tão paradas, tão frias e mortas, né? O que seriam mãos? Mãos é aquilo que a gente usa com a nossa força. E ela já fala de mãos sem força. Ela bem que poderia colocar que ela não teria essas mãos, que ela não tinha estas mãos fracas. Só que você veja que fracas e sem força dão efeitos diferentes, né? Se você parar para pensar a genialidade da poeta. Porque ela escolhe uma coisa ou outra. Porque o efeito que ela quer passar não é que as mãos são fracas, mas ela quer dar potencialidade se ela falar força, né? Se ela falar que sem força, parece que é um pouco mais forte, um pouco menos forte do que ela dizer mãos fracas, né? E ela intensifica, tão paradas, tão frias e mortas. Aí depois ela vai falar sobre o coração. Eu não tinha este coração que nem se mostra. De novo, se ela ali em cima trocou sem força e ela poderia ter colocado fraca, mãos fracas, agora ela usa coração que nem se mostra. Coração que nem se mostra poderia ser um coração recluso, um coração solitário. Não, ela coloca: eu não tinha este coração que nem se mostra. Veja aqui, que nem se mostra é aquele que não se abre diante das pessoas. E esse que nem, parece que ele intensifica a próxima frase. Que nem se mostra, parece que ela está aumentando esta imagem sentimental que ela coloca no retrato. Não é mesmo? Aí a gente entra no terceiro parágrafo, né? Que ela vai falar sobre essa mudança. Eu não dei por esta mudança. Ela não fala, eu não percebi sobre essa mudança. Ela fala, eu não dei por esta mudança. É diferente um efeito do outro. Então você veja a precisão da poeta. Você veja o trabalho que ela tem para colocar efeitos específicos ao leitor. Pra gente, no caso. Observe essas partes, a gente despedaçando parte a parte, a gente consegue ler até melhor o poema que a gente quer ler, né? E outra, se um poema tem 3 estrofes, de uma estrofe a 4 linhas, você pode gastar o tempo que você quiser. Você pode ficar, às vezes, 30 minutos naquilo, 1 hora naquilo. Quanto mais você ficar no poema, mais você vai aprender, sabe sobre o quê? Sobre você mesmo, sabia? Essa é uma notícia importante que nós, poetas, temos que informar para as pessoas e dizer sobre as pessoas. Que você não precisa devorar as palavras. Você precisa deixar que as palavras te devorem. Quanto mais as palavras te devorarem, mais você vai saber sobre você mesmo. Na terceira estrofe, falamos de mudança e tem essa terceira intensificação. Eu não dei por esta mudança. Aí vem a intensificação. Tão simples, tão certa, tão fácil. Veja que existem 3 intensificações no poema. Na primeira estrofe, ela fala assim calmo, assim triste, assim magro. Essa repetição assim, 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 nos traz uma questão progressiva ou intensificadora. Não necessária
não necessariamente progressiva, mas ela tá dando uma ênfase, né, naquilo que ela quer dizer. Assim, calmo, assim, triste, assim, magro. Ela poderia falar calmo, triste e magro, só que não tem o mesmo efeito ela fazer essas padronizações. No segundo, tão paradas e frias e mortas. Tão paradas e frias e mortas. Tem um ritmo parecido com o do primeiro estrofe. Ela coloca o e se tão paradas e frias e mortas. Na terceira, ela repete o tão. Não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. E essa mudança simples, essa mudança certa e essa mudança fácil, nós podemos ler da seguinte maneira, que parece que a mudança ocorreu e ela nem percebeu porque ela não teve essa percepção. E por causa disso, essa é a causa por ela não ter percebido essa mudança. Então ela vai intensificando para que essa informação entre na nossa cabeça com mais intensidade, mais força energética. E ela encerra não encerrando. Em que espelho ficou perdida a minha face? Você lembra do título, o retrato? Então, essa voz que está olhando o retrato, que está olhando cada parte do corpo, o rosto, os olhos, os lábios, as mãos e o coração, está dizendo que não percebeu essa mudança e que ela não sabe o porquê se deu isso. Em que espelho ficou perdida a minha face? Em que espelho ficou perdida a nossa face? Em que espelho? Sabemos dizer sobre isso? Essa conclusão, ela não conclui. Essa conclusão nos faz pensar sobre quem? Sobre quem? Sobre nós mesmos. Nos lança para longe. Nos lança para longe para conhecermos a nós mesmos. Eu digo que poesia não necessariamente seja terapia, mas que a poesia também é terapia. A poesia também é conhecermos a nós mesmos. De forma poética, não poética, mais lírica, menos lírica. Não é poesia de Instagram, que compartilhamos frases de efeitos para 500 pessoas. Embora seja de bom grado, essas frases de Instagram. Cecília Meirelles não é poesia de Instagram. Eu acho que acabou por aqui o vídeo, não é? O que nós temos mais a dizer? Temos muito a dizer. Curta, se inscreva e comente qualquer dúvida que você tiver. Críticas, manifestações negativas. Fala sobre o Manuel Bandeira, fala sobre o Camões, fala sobre a Hilda Hilst, fala sobre Angélica Freitas, autores contemporâneos. Já que muita gente já descascou num outro vídeo meu sobre artistas contemporâneos, talvez eu traga um novo vídeo sobre artistas contemporâneos que são melhores. É difícil falar que difícil falar que alguém é melhor que a Cecília Meirelles, ou difícil dizer quem é melhor que alguém, né? Que estão no mesmo nível que a Cecília, sabe? Existe. Você que tem preguiça de procurar, sabe? E é isso. Gente, você que ficou até aqui, parabéns. Obrigado, primeiramente, em me escutar. Ou melhor ainda, escutar a si mesmo. De novo. Em que espelho ficou perdido a nossa face? Até o próximo vídeo.